Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia hoje? Levante ela ao Senhor. Declare comigo, diga: Senhor, eu amo tua palavra. Ela é vida para mim. Portanto, a recebo com mansidão, alegria e expectativa. Que ela transforme a minha vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir para você abrir na sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 15 e versículo 8. Provérbios, capítulo 15, versículo 8. Hoje eu vou ministrar sobre oração sem impedimentos. Se encontrou, pode dizer amém. Se não encontrou, já sabe. Vamos colocar aqui no telão para você, tá? Provérbios 15, versículo 8 diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Eu gosto muito desse versículo porque ele revela o sentimento de Deus para com uma ação e uma atitude nossa. A Bíblia diz que a oração do justo é o contentamento do Senhor. Quantos aqui querem deixar Deus contente com você? Então ele revela pelo menos uma das coisas que deixa ele assim. Se não existisse outro motivo para orar, essa por si só já seria o suficiente para a gente querer orar todos os dias. Deus, Ele ama quando nós oramos. Já o diabo, ele é o contrário disso. O diabo detesta quando o crente ora. Quem quer fazer raiva no diabo? Então já sabe. Quando você ora, o diabo treme, ele fica nervoso, ele tem crise de ansiedade, tudo isso bate nele. Sabe, não somente por causa do fruto que é gerado por meio da nossa oração, mas também porque não há nada que ele possa fazer pessoalmente para impedir que essa oração aconteça. Aleluia. E ele tenta. Ele se movimenta com muito vigor para impedir a nossa oração. Mas o fato é, ele não pode impedi-la. A Bíblia fala sobre Paulo e Silas. Eles tiveram uma visão, um direcionamento de Deus para ir à Macedônia para pregar a palavra. Eles fizeram isso. Só que ao invés de receber uma oferta no final do seu sermão, eles receberam açoites. E eles foram lançados numa prisão horrível. Agora lá naquela prisão, o diabo ele conseguiu prender as suas mãos, ele conseguiu prender os seus pés, mas ele não conseguiu prender as suas bocas. E por causa disso, por volta de meia-noite, a Bíblia diz que eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. E depois disso houve um terremoto que sacudiu a prisão, as correntes caíram e todas as portas daquela prisão se abriram. Se esta não for uma demonstração do poder de uma oração, eu não sei o que é. Amém? Aleluia. Agora, uma outra pessoa do Antigo Testamento que nos ensina muita coisa também sobre oração, se chama Daniel. Daniel era um dos 3 presidentes do rei daquela época, e com uma posição de autoridade como esta, ele certamente
tinha muitas responsabilidades. Quantos acham que qualquer presidente de qualquer coisa tem muitas responsabilidades? O nome já diz. Mas mesmo assim, Daniel encontrava tempo para orar 3 vezes ao dia. Agora, tem muita gente que sabe comer 3 vezes ao dia, mas orar nem tanto. Daniel orava assim, e o diabo não gostou do tanto que Daniel orava. Então ele tentou impedir que isso acontecesse. Assim como ele tentou impedir Paulo e Silas naquele tempo, ele tentou impedir a oração de Daniel nesse tempo. Sabe que como foi que ele fez isso? Qual foi o mecanismo, o meio que o diabo usou para impedir a oração de Daniel? Foram os políticos. Amém? Sabe que é a mesma coisa que aconteceu na época do Covid. Não foi o diabo que pessoalmente fechou as igrejas na época do Covid. Ele influenciou os políticos e foram os políticos que mandaram fechar as igrejas. Eu me lembro quando o governo começou a retirar algumas restrições. A primeira coisa, nunca esqueço, a primeira coisa que eles liberaram foram os motéis. Os motéis, as casas de prostituição. Ou seja, pessoas poderiam ir para um motel para fornicar, para trair o seu cônjuge, mas eles não poderiam ir para a casa de Deus para orar. Aí que você via que a questão não tinha nada a ver com a segurança pública, mas sim foi o diabo puro. Diga para seu vizinho, foi o cão. E foi o cão tentando impedir a oração do povo de Deus, a oração da igreja. Com Daniel foi algo semelhante que aconteceu. Os outros políticos, eles tinham inveja dele. E como eles sabiam que ele orava sempre, eles não tinham dúvida disso. Então eles persuadiram o rei a fazer um decreto que impedia a oração a qualquer Deus que não fosse o próprio rei Dário. Sabe, o fato de Satanás trabalhar tanto para tentar impedir a nossa oração já deve nos mostrar alguma coisa. Que até o diabo sabe o poder que a oração tem. Inclusive ele sabe mais até do que alguns crentes. Agora eu amo a resposta de Daniel. Eu amo a postura de Daniel. Eu amo a maneira que Daniel lidou com aquela ameaça. Porque não era brincadeira. A pessoa que não cumprisse a ordem era jogado na cova dos leões. Isso é a mesma coisa de dizer era assassinado. Era morto na hora. Aqueles leões não eram os leões do zoológico, lá no interior de eu não sei aonde, que parecem um negócio, coitado, drogados, murchos, lá no cantinho. Não, esses leões eram ferozes, eram famintos de propósito, porque quando colocava qualquer pessoa, já comia na hora. Inclusive lá na frente, quando você ler, é impressionante. A Bíblia diz que quando os outros presidentes foram lançados na cova, antes que eles chegassem no chão, os leões já pegaram e já comiam. Para você ter uma ideia. Eram os mesmos leões, não era uma troca não. Os mesmos. Então, Daniel sabia da ameaça que corria. E sabe o que ele fez? Ele orou do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O mesmo ritmo. 3 vezes ao dia. E ele não tentou se esconder de ninguém, não. A Bíblia diz que ele orava com todas as janelas abertas. Aleluia. Eu acho que a gente pode aprender muita coisa com Daniel.
Não tenha vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não tenha vergonha do Evangelho no seu local de trabalho. Não tenha vergonha do Evangelho na sua escola. Em qualquer lugar que você for, que o povo saiba mesmo que você é crente. Que eles saibam que se tiver algum problema, tem alguém que não somente ora, mas que sabe orar. Que tem resposta às suas orações. Diga, sou eu essa pessoa. Então nós sabemos que os políticos, com certeza, eles sabiam a fidelidade de Daniel. Então eles conseguiram que o rei decretasse a lei e eles ficaram escondidos, olhando na janela de Daniel. E quando viram, pronto, ele quebrou a lei. Você está vendo que tem leis que não tem nada a ver com o bem da sociedade, que vem de uma fonte de corrupção. Eles, por causa da sua inveja, porque Daniel era melhor do que eles fizeram uma manobra para prejudicar eles. Quantos sabem que esse mesmo espírito opera nos locais de trabalho, no governo, em vários setores? Mas Daniel não se dobrou. Daniel não se afrouxou. Ele foi macho. Aleluia. E eles foram lá, denunciaram e foi dito certo. Jogaram ele na cova dos leões. O rei até não queria fazer isso porque ele reconhecia a unção de Deus em Daniel. Ele reconhecia a fidelidade e a pureza. Mas como era lei, ele não podia voltar atrás. Foi jogado na cova dos leões. E queridos, os leões nem sequer lamberam Daniel. Ele estava lá totalmente ileso. Eu não sei porque a Bíblia não revela, mas eu tenho para mim que Daniel, ele orava antes de estar na cova, ele orava enquanto estava na cova e ele orava depois de sair da cova. Ou seja, ele sempre estava em oração. Agora, quando o rei o tirou daquela cova, ele viu que Deus se manifestou. O rei decretou outro mandato, ou outra lei, que todo mundo tinha que orar ao Deus de Daniel. Ou seja, o diabo tentou impedir a oração de uma pessoa só. Mas ele acabou despertando milhares de pessoas a orarem igualzinho a Daniel. Eu queria ver a cara de Satanás quando isso aconteceu. Sabe que é assim que acontece quando ele mexe com alguém que sabe quem é Cristo. Quando o diabo ele vai dando pancada, ele persegue, ele traz tribulação sobre crentes que não têm conhecimento da palavra de Deus. Pessoas que não sabem quem são em Cristo, que não sabem o que têm, então eles apanham. E ele pisa feio. Mas quando ele faz a mesma coisa com alguém que sabe quem é em Cristo, o que tem em Cristo, o que pode em Cristo, fica pior para ele. É como mexer na casa de abelha. Era melhor ter ficado quieto. Agora você atingiu Deus faz multiplicação e fica um poder ainda maior do que era antes. Aleluia. Agora, mais para frente, a Bíblia diz que Daniel fez outra oração, cuja resposta demorou 21 dias para chegar. Aleluia. Você não ama quando você ora e demora para a resposta chegar? Não é gostoso? Maravilhoso? O que é que você faz nesse interim? Sabe, demonstra muito a nossa fé
e nosso caráter. Não na hora da oração, mas naquele intervalo entre a oração e a manifestação da resposta. A maneira que a pessoa age, fala e pensa naquele tempo mostra o verdadeiro caráter e a verdadeira espiritualidade daquela pessoa. Tem pessoas aqui hoje à noite, você já orou e você está esperando uma resposta. Eu pergunto a você, o que está saindo da sua boca? Qual é a sua postura? Como está o seu semblante? Tem gente que anda assim, vitimizado, triste. Sabe que Jesus, ele disse, não seja como os hipócritas, mas quando você jejua, lave o rosto para que ninguém saiba que você está sem comer. Aleluia. Sabe, pode estar chovendo canivete. Deus quer que você ande com um sorriso no seu rosto do mesmo jeito. Para quem está de fora, ninguém nem imagina o que você está passando. Por quê? Porque você sabe que está difícil momentaneamente, mas você já orou, Deus já ouviu e a resposta está a caminho. Aleluia. 21 dias que Daniel estava esperando a sua resposta de oração. E o anjo Gabriel explicou, quando ele finalmente chegou, ele explicou o motivo daquela demora. Foi por causa de uma resistência espiritual que ele teve com o demônio, que não queria que esta mensagem chegasse até Daniel. E sabe, queridos, isso já nos mostra outra coisa importantíssima. O diabo não somente não pode nos impedir de orar, mas ele também não pode impedir que a resposta da oração chegue até nós. Nem um, nem outro. Agora, sabendo disso tudo, isso foi a minha introdução. Uma introdução de 20 minutos. Sabendo disso tudo, porque então não existe mais oração feita pelo povo de Deus. Porque os cultos menos frequentados nas igrejas são os cultos de oração. A falta de oração na igreja não é por causa do diabo. Já estabelecemos esse fato, ele não consegue impedir. A falta de oração é por causa de coisas que existem na própria vida do crente. E eu quero falar sobre algumas dessas coisas hoje. Eu creio que todos nós vamos sair daqui com uma vida de oração mais fervorosa, mais constante e mais íntima com Deus. A primeira coisa que acaba impedindo orações na vida do crente se chama ignorância. Primeiramente, nós temos que entender qual é a nossa posição diante de Deus. Daniel, ele tinha uma vida de oração intocável pelo diabo, mas ele não tinha a metade do que nós temos hoje. Ele orava a Deus como servo, mas nós oramos ao Pai como filhos. Ele não tinha acesso à presença de Deus, mas nós podemos entrar nessa presença 24 horas por dia. Ele dependia do seu intelecto para orar, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar em oração. Se Daniel conseguia ter uma vida de oração bem-sucedida na sua época, quanto mais nós não devemos ter numa aliança que é muito melhor do que a dele. Vocês estão comigo? Como diria aqui no Brasil, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Às vezes a gente está achando que está no prejuízo, não está no prejuízo nenhum. Você está no luxo, você está no lucro, espiritualmente falando. A verdade é que muitas pessoas estão querendo voltar para a velha aliança
no que se trata da sua oração. No Antigo Testamento, as pessoas que queriam ter alguma comunicação com Deus, elas procuravam ou pelo profeta ou pelo sacerdote para servir como um tipo de intermediário entre elas e Deus, para ser porta-voz deles diante do Senhor. A gente vê isso muito com o povo de Israel, que era liderado por Moisés. Eles diziam: Moisés, vá você falar com Deus, depois você volta e nos conta o que foi que ele disse. Sabe que tem pessoas na igreja assim: pastor, ore por mim, pastor. Eu estou precisando, ore por mim, vai falar com Deus, depois você venha e me conta como que foi, o que foi que ele disse. Entenda, não existe nenhum problema de pedir oração ao pastor, a qualquer ministro. Mas o que não se pode fazer é terceirizar a sua oração. Entregar a responsabilidade que é sua para outra pessoa. Sabe que Tiago capítulo 5, versículo 13 diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Quem é que deve fazer oração? Segundo a Bíblia, nesse contexto, ele está dizendo a própria pessoa que está sofrendo. Agora, não tem problema de orar ou de pedir oração, porque a Bíblia fala de fato sobre a concordância, a oração da concordância. Mas o problema é quando a própria pessoa não ora. Ele disse: se alguém está sofrendo, que aquele alguém ore. Aleluia. Às vezes eu gostaria de saber, ou melhor, talvez eu não gostaria de saber, da quantidade de pessoas que vêm me pedir oração, mas elas mesmo não oram. Olha o que Tiago disse também. E você pergunta: mas por que é assim? Muitas vezes as pessoas estão terceirizando suas orações para os outros, porque no fundo do fundo, elas não acreditam que a sua oração pessoal tem poder. Elas enxergam uma debilidade pessoal na capacidade de fazer uma oração eficaz que traga resultados na sua vida. E sabe, a sua ignorância nessa área acaba impedindo a sua oração. No mesmo capítulo, em Tiago 5, 16 e 17, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ele não falou aqui sobre a oração de um pastor. Ele não falou sobre a oração de um missionário, apenas sobre a oração de um justo. E quem é uma pessoa justa? Qualquer pessoa que tenha aceitado a Cristo como Senhor da sua vida. Isso significa que todo crente, do mais novo até ao mais maduro, tem o mesmo poder disponível para ele. Gente, eu vou fazer 30 anos de ministério. E eu posso dizer, se tiver um novo convertido aqui, você tem o mesmo poder de oração que eu tenho. A única diferença é que eu posso ter um pouco mais de afinidade pela experiência, mas o poder é o mesmo. A fonte é igual. Não importa. Nós temos esse acesso. Agora,
Depois de falar sobre o poder da oração, Tiago dá um exemplo de uma pessoa que fez uma oração poderosa de fato, que foi o profeta Elias. E nessa passagem, ele fez questão de mostrar a humanidade de Elias. Por que ele fez isso? Para que nós não achássemos que ele tinha algo de especial que nós não temos. Deus, ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabe o que nós somos por dentro e por fora. Ele já imaginou, rapaz, os meus filhos, lá nos séculos, lá na frente, eles vão achar que tem homens e que tem mulheres que têm mais poder do que eles. E é por isso que eles têm essas respostas maravilhosas. E é por isso que eles conseguem tantos resultados. Pois eu vou explicar para eles que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Ele era tão humano tanto quanto você. Elias tinha suvaqueira de vez em quando. Elias tinha que usar o banheiro igual a você. Elias ficava com sono, assim como todos nós. Ele era gente, mas a sua oração era poderosa. E o que ele quis nos mostrar é se Elias, um homem desse, igualzinho a você, podia fazer uma oração tão poderosa. Ele disse, eu estou escrevendo no meu livro para mostrar que você também pode ter uma oração assim. E no nosso caso, é melhor ainda. Porque Elias estava debaixo de uma velha aliança. Nós estamos numa aliança que é superior. Está na hora de a gente parar de apenas dizer que nossa aliança é superior do que a deles. E começar a viver os benefícios e as realidades que essa aliança trouxe de fato para nós. Uma outra coisa que tem impedido o povo de Deus de orar mais. E deixa eu explicar isso. Cuidado com a questão de tempo. Porque aí o diabo, ele pega carona nesse pensamento e ele te condena do mesmo jeito. Se você orar meia hora, ele vai dizer a você, que vergonha, você devia ter orado 1 hora. Se você orar 1 hora, ele diz, rapaz, você não presta como crente não. Se você fosse Deus mesmo, você teria orado 2 horas. Aí se você orar 2 horas, ou enfim, ele sempre vai, de alguma maneira, articular uma condenação para você. Nunca vai ser o suficiente. Às vezes é o diabo, às vezes é a nossa própria consciência, nosso próprio pensamento. A questão é, eu gosto muito de algo que Smith Wigglesworth falou anos atrás, porque ele era um homem cheio do poder de Deus. E ele foi entrevistado, as pessoas queriam saber o segredo do seu poder. E eles perguntaram, quanto tempo você ora na sua vida? Queremos saber o segredo do seu poder. Ele disse, eu não oro mais do que 5 minutos. Eles ficaram espantados. Como assim? Ele disse, mas eu também não passo 5 minutos sem orar. Aleluia. A nossa oração, queridos, não é segmentada. Precisamos sim ter momentos que a gente se afaste de tudo e de todos para ter aquele devocional. Mas a nossa oração não é segmentada. Nós temos comunhão com Deus. É como no casamento. Eu não digo para a Edma, depois de conversar meia hora, filha, pronto, chega. Já batemos a cota para hoje. Não dá para falar mais sobre esse assunto, não. Amanhã a gente conversa, agora não posso conversar. Ia dar certo o meu casamento? Eu estava lascado. Não, a gente conversa no carro, a gente conversa no trabalho, a gente conversa em casa, a gente conversa na cama, a gente conversa, até no banheiro a gente conversa. É por isso que eu tenho momentos de profunda comunhão com Deus quando eu estou no trono. A Bíblia não diz para entrar no trono.
Uma outra coisa que impede a oração é a soberba. A soberba. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nessa passagem, observe que a palavra humilhar vem antes da palavra orar. Oração é um ato de humildade. Toda vez que oramos, estamos reconhecendo nossa dependência do Senhor. A pessoa que não ora está tentando viver a sua vida livre de qualquer assistência de Deus. E aquele que acha que não precisa da ajuda de Deus é totalmente soberbo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Agora existe outro perfil de pessoa que até chega a orar, mas ela só faz isso na hora das dificuldades. Essa pessoa também demonstra sinais de soberba, porque ela acha que só precisa de Deus quando as coisas estão difíceis. A Bíblia conta uma história de 10 leprosos que chegaram até Jesus para serem curados. Ele disse para eles irem se apresentar ao sacerdote. E no caminho todos foram curados. A Bíblia diz que apenas um daqueles 10 voltou para agradecer a Jesus pela cura que ele havia recebido. Os 9 só buscaram a Jesus para pedir, mas não para agradecer. Quantas pessoas não estão fazendo a mesma coisa hoje? Deixe-me dizer uma coisa: se tudo estiver mal, você precisa de Deus. Mas se tudo estiver bem, você continua precisando de Deus. Eu estava num encontro de casais, muitos anos atrás. Eu era recém-casado, já tenho 25 anos de casado. Então era muito tempo atrás. Mas um dos ministros, os palestrantes lá, era um médico crente. Ele estava contando uma experiência que ele teve com outro médico colega dele que não era crente. Ele não acreditava em Deus, não queria Deus. Então esse médico crente estava evangelizando ele, falando de Jesus. E o médico incrédulo disse: olha, eu não preciso de Deus. Ele disse: olha para minhas mãos. Quem faz a cirurgia e mantém essas pessoas vivas sou eu, são as minhas mãos, não tem nada a ver com Deus. Ele disse: aí que você está enganado. Ele disse: poderia, em meio à sua cirurgia, dar uma diarreia das bravas. Você teria que ir, você não podia nem concluir. Ele disse: quem lhe sustenta é Deus. Quem lhe capacita a fazer o que você faz é o próprio Deus, em pró às pessoas com quem você lida. Aleluia. Amém. Então você pode achar que não precisa de Deus porque está tudo bom. Mas é justamente tudo está bom por causa de Deus. Aleluia. Então, que a nossa oração não seja estacional. Que nós não sejamos com os leprosos. Ou quando aperta o negócio, o altar se enche. Oh, as pessoas estão quebrantadas. Elas choram, elas estão sensibilizadas. Mas quando vem na bênção, tchau. Mas tem culto. Eu não posso ir hoje não. Você acha que esse cenário dos leprosos era exclusivo? Não, é porque a mesma coisa se repete hoje em dia. Não sejamos crentes ingratos. Nós começamos esse culto com mãos levantadas e vamos terminar esse culto com mãos levantadas.
Entramos em perseguições e tribulações com mãos levantadas e vamos sair delas com mãos levantadas do mesmo jeito. Porque Deus é bom e Ele merece o nosso louvor e a nossa comunhão. Nos tempos bons e nos tempos ruins, nada vai mudar a nossa oração. Amém? E por final, outra coisa que impede a oração do crente se chama a carne. E eu não estou falando sobre picanha, não. Embora que eu tenha almoçado picanha hoje. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Tudo que é de Deus, a carne é contra. Nossa carne nunca quer orar. Se fôssemos nos render à carne 24 horas por dia, o resultado seria que nós nunca oraríamos. Porque a carne não gosta de orar. Nós temos um bom exemplo disso quando Jesus foi orar com os discípulos lá em Getsemane. Jesus estava chegando no auge da sua missão terrena. E este foi o momento de oração mais difícil e mais importante de toda a sua vida. Ele estava prestes a ser crucificado. E ele levou consigo os seus 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Por 1 hora Jesus se afastou deles para poder orar a sós, ele e o Pai. E quando ele voltou, todos eles estavam dormindo. Aí Jesus disse para eles que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava explicando para eles sobre essa luta interna que acontece na vida de todo crente. A carne, queridos, é forte para as coisas erradas, mas ela é fraca para as coisas de Deus. Vemos um exemplo disso na época do Precaju. Infelizmente o Precaju voltou. E sabe que muitas pessoas, durante o Precaju, elas viram a noite bebendo, dançando, se drogando, se prostituindo. Se chover, eles continuam dançando do mesmo jeito. Eles são imparáveis. E sabe, muitos crentes, inclusive que estão aqui, tinham esse mesmo estilo de vida antigamente. Você estava na folia, seguindo os blocos, agindo do mesmo jeito. Mas agora, depois de aceitar Jesus, de repente, se tiver um dia de chuva, não pode ir mais na igreja. Se o culto passar 10 minutos do horário previsto, eles também não podem ficar. Quantos sabem o que eu estou falando? Por que é assim? Porque para as coisas erradas, a carne é forte. Mas para as coisas de Deus, a carne é fraca. Observe o momento que Jesus escolheu para falar sobre isso. No momento que os discípulos estavam dormindo. Quando eles deveriam estar orando. Isso aconteceu por 3 vezes. Jesus ia e voltava, e ele sempre os encontrava dormindo. Aleluia. Tem alguém dormindo no culto agora? Veja aí do seu lado se alguém está dormindo. Sabe, queridos, a carne é extremista demais. Por exemplo, o nosso corpo, quantos sabem que o nosso corpo precisa do sono? Meu amigo, nesse retorno de Angola eu sofri, viu? Um pouquinho, porque a viagem em si era 8 horas, de Luanda até São Paulo. Eu cheguei 3 horas da tarde em São Paulo, e meu voo de São Paulo para Aracaju era 11h15 da noite. Eu tinha mais de 8 horas lá de espera. Aí eu fiquei, quando chegou a hora, o voo atrasou. Eu sei que eu cheguei em casa 4h15 da manhã. A Adjante foi lá me buscar. E eu acho que ele percebeu que eu estava...
Eu estava baqueado. O corpo precisa de sono, isso é fisiológico. Mas a carne pega essas coisas legítimas e as leva ao extremo para escapar de uma atividade espiritual. Por exemplo, eu lembro, anos atrás, quando eu era adolescente, morava nos Estados Unidos, eu estava evangelizando e discipulando o meu amigo. E ele era novato na fé e conseguimos que ele se convertesse. E eu levei ele para um culto e teve um momento de oração. Quando o pastor, ele mandou todo mundo se ajoelhar na sua cadeira e ficar orando. E nós fizemos isso. E eu estava orando, tendo um tempo maravilhoso. Toda a igreja estava assim. E ele do lado. Depois o pastor disse para todo mundo ficar de pé. E quando eu olho, ele ainda estava lá. Gente, eu fiquei vibrando. Porque eu estava discipulando esse cara. Eu disse, meu Deus, ele está numa intimidade tão profunda com o Senhor, que mesmo o pastor pedindo para levantar, ele continuou orando. E daqui a pouco eu ouço. Aí que eu fiquei com raiva. Como é que esse homem dorme? Era hora de orar, ele está aí dormindo. Eu pensei que ele estava em profunda intimidade com Deus. Era profundo sono. Tinha também uma mulher, nunca esqueça aquela mulher. Meu pastor, ele estava lá pregando e era todos os cultos. Ela até sorria, ela falava com as pessoas, louvava a Deus. Agora na hora da palavra, ela apagava. Ela dormiu o culto todo. Quando ele dizia amém, liberava a pessoa, ela acordava e ia embora. Mas ela dormia. Sabe o que eu acho? Eu acho que Deus estava dando a cura de insônia. Eu acho que ela não estava conseguindo dormir em casa e só dormia quando chegava na igreja. Mas por que eu estou falando isso? Gente, isso é a carne. A carne é extremista. Nas horas erradas, para impedir que haja uma atividade espiritual. É por isso que nós não podemos ser dominados pela carne. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo disse, eu subjugo a minha carne, eu a faço de escravo, para que eu de modo algum não venha a ser desqualificado. O que é que ele estava dizendo? A carne não manda em mim. O grupo de louvor pode vir, teve uma ministração que eu preguei anos atrás, que o título era assim, quem é que manda na sua casa? E todo mundo achou que eu iria falar sobre casamento, sobre os meninos dominando os pais, sobre o marido banana, que a mulher, ela é que manda em casa. Mas não, eu estava falando sobre essa casa. Quem é que manda nessa casa? É o Espírito ou é a carne? Então, queridos, que o Espírito prevaleça. Quanto mais forte é o nosso espírito, mais fragilizada, mais incapacitada a carne será para nos impedir de fazer o que Deus quer que nós façamos. Nunca se pergunta como é que você sente para ver se você vai orar ou não. Você diga a seu corpo como é que ele sente. Oh, eu não quero orar. Oh, eu estou tão cansado. Cala a boca, corpo. A hora está marcada. Vamos aqui, vamos. E é uma coisa interessante, eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe que todo dia pessoas estão subjugando a sua carne para ir trabalhar? Porque lá você tem horário. E se você resolver, não, hoje eu não estou afim de ir trabalhar, sabe o que vai acontecer? Você vai passar fome. Porque eles vão lhe demitir e você não vai ter mais rendimento. Tem pessoas que marcam compromissos com amigos, com pessoas. Diz, olha, tal horário, vamos estar lá. E mesmo não estando afim, eles chegam.
Se a gente faz isso para os outros, quanto mais para o nosso Deus. Ah, mas eu não estou afim. Não, mas eu tenho hora marcada. Eu tenho uma agenda. Com quem? Com meu Pai. E eu não posso falhar. Eu não estou sentindo afim. Eu não estou na minha alma, no meu corpo. Eu não quero. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quantas pessoas já falaram ao longo desses anos todos pastoreando essa igreja, gente, 25 anos que eu pastoreio essa igreja. Eu já ouvi tantas pessoas dizendo, gente, eu não iria para o culto não. Foi uma luta para eu sair da casa, para eu chegar. Eu não queria, eu não estava afim. Mas eu vim. E eu sou tão grato a Deus. Porque eu vim, porque Deus me tocou, Deus falou comigo. Eu estou saindo daqui cheio de alegria. E querido, sempre é assim. Quando você pisa na carne, você se rende ao Espírito, vai ter fruto glorioso, vai ter recompensa. Jesus disse em Mateus capítulo 6, eu vou encerrar com isso. Ele disse, quando você for orar, entre no seu aposento, feche a porta e ore em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não existe oração desperdiçada. Não existe comunhão investido com Deus que não tenha retorno. Há recompensas que o dinheiro não paga, que homem algum consiga lhe oferecer, mas que vem dos céus. Porque quando você ora, você pisa na terra, mas você toca no céu. E o que está no céu vem derramando sobre a sua vida. Alguém pode dizer glória a Deus por isso?